Boa noite, irmãos. A paz estejam com todos. Amém. Irmãos, como esse Deus é maravilhoso, né? Olha, desde o início do culto, os louvores, só está sendo falado sobre o cuidado de Deus. O Eric falou agora sobre o cuidado de Deus. Não tem explicação como esse Deus é maravilhoso. E Eric pode ter certeza que Ele está cuidando de tudo. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 105, do 39 ao 44. Deus, Ele nunca desampara os seus filhos, nunca, nunca. E hoje o título da minha mensagem é esse: o cuidado de Deus. Quem não tem a Bíblia pode acompanhar no telão. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Oraram e Ele fez vir cordonizes e fartou de pão do céu. Abriu a penha e dela correram águas. Correram pelos lugares secos como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos. Podem se sentar, irmãos. Hoje a minha palavra, eu acho que é mais de gratidão a Deus, mais por estar aqui, em cima desse altar hoje. E uma das coisas mais lindas, irmãos, da vida de um cristão, eu acho que é isso, é experimentar o cuidado de Deus. É maravilhoso você poder olhar para a sua vida e poder ver em algumas áreas, ou de repente em toda a tua vida, as mãos de Deus atuando sobre ela. Já pensou, irmãos, assim, você vê a bênção de Deus na tua vida? Já pensou se Deus não tivesse atuado, não tivesse abençoado, não tivesse protegido a sua vida? Será que você teria conseguido? Será que hoje você estaria aqui? Será que hoje você teria êxito? E o Salmo 105 diz isso. O tempo todo Deus está cuidando de você. Está cuidando de mim. Deus, Ele é sombra e Ele é luz. Quando a gente está na escuridão, Ele é luz. Deus, Ele é saciedade. Deus, Ele é fidelidade. Deus, Ele é alegria no momento que a gente está triste. Deus é conforto. E hoje, irmãos, é o culto de milagre e testemunho. Eu creio que cada um que está aqui tem um testemunho para contar. E tem um milagre também. Só de nós respirarmos hoje aqui, a gente é um milagre. Eu hoje estou aqui, irmãos, e eu posso dizer com absoluta certeza que eu sou um milagre de Deus. Hoje deu coincidência, que eu não acredito em coincidência, né? Eu estou aqui em cima porque eu preciso honrar o nome do Senhor Jesus. Eu preciso, porque eu sou um milagre. E normalmente eu não costumo colocar nas minhas pregações, na minha ministração, testemunhos. Mas hoje eu vou colocar junto, porque eu tenho muitos testemunhos. E Deus está agindo e cuidando da minha vida de uma maneira enorme. Em cada detalhe. E hoje eu vou falar 2 testemunhos que aconteceram recentemente. Um é de livramento, que muitos já sabem, mas eu preciso falar novamente. E um é sobre minha vida mesmo. E eu quero ler em Marcos 11, 24. Um versículo da Bíblia que diz assim. Deixa eu só me achar aqui.
gente, que agora acho que eu me perdi. Peraí. Marcos 11. Ai, onde eu estou? Peraí, pessoal. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, credes receber e tê-las eis. Tudo que a gente pedir em oração, crendo, a gente vai receber. Claro que isso se tiver nos planos de Deus. Porque se for a nossa vontade, mas não for a vontade de Deus, não vai acontecer. E eu, irmãos, quem me conhece, antes, há muitos anos atrás, eu trabalhei por muitos anos no comércio. Trabalhei por muitos anos, mais de 10 anos no comércio. E se alguém aqui trabalhou no comércio, sabe quanto não é muito bom. Porque tu tem que trabalhar no final de semana. E para mim, pelo menos, isso era ruim. E eu sempre tive muito grande no desejo no meu coração de trabalhar numa empresa onde eu trabalhasse de segunda a sexta. E eu queria trabalhar numa empresa grande, eu queria trabalhar numa Randon, numa empresa assim. E Deus me deu. Deus me deu. Eu sempre, mesmo antes de ser cristão, eu sempre tive muita fé e sempre acreditei em Deus. E Deus me deu essa oportunidade. E lá eu trabalhei na Randon por quase 14 anos. E na Randon eu cresci profissionalmente, aprendi muita coisa, agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade. Só que com o passar dos anos, vesti a camiseta mesmo. Só que com o passar dos anos eu comecei a não me sentir mais tão bem. Porque não me valorizaram o mesmo tanto quanto eu valorizava a empresa. E há uns 2 anos para cá, eu já não me sentia mais tão feliz naquele lugar. Eu me sentia desmotivada, triste, estressada. Já mentalmente eu não me sentia mais bem. Eu já estava começando a ficar doente. Só que o que acontece? Por tanto tempo estando lá, com uma estabilidade boa, como é que tu vai sair assim, né? Tu não tem como sair assim de um lugar. Eu, pelo menos, penso assim. E o medo? Medo é uma coisa que te trava. Até o pastor Cirino falou no último culto que medo é coisa do inimigo. Porque realmente o medo te barra. Ele não deixa tu seguir, muitas vezes. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu não posso sair assim, a moda louca também, né? É uma vida, né? Comecei a orar, a fazer propósito, a jejuar. E disse, Deus, não está mais nas minhas mãos, porque eu não sei, eu não consigo. Está nas tuas mãos a partir de agora, que seja feita a tua vontade. Só que também eu entendi que eu tinha que tomar uma posição. Pera, está na mão de Deus, mas eu também tenho que me posicionar, né? E então eu comecei a fazer propósito e foi 2 anos, chegou o meu momento. Deus disse, não, agora é a tua hora. Conversei com o meu chefe, demorou mais um pouquinho, no tempo certo, no tempo de Deus, consegui sair da Randon. Deus tirou aquele medo do meu coração e consegui me libertar daquilo, porque estava me fazendo mal. A gente tem uma estabilidade, irmãos, mas até que ponto aquilo te faz bem, até que ponto aquilo está te fazendo mal. E consegui sair da Randon. Hoje eu posso dizer, irmãos, que eu estou liberta. Que eu estou bem mentalmente. Que eu estou feliz. Que eu não tenho mais aquele medo. O que eu quero dizer com isso? Que todos os planos, tudo que tu tiver no teu coração, coloca nas mãos de Deus. Antes de tomar qualquer decisão. Porque Ele cuida de ti. Se hoje tu me disser assim, Karine, tá, mas tu tem um outro emprego já? Não. Tá, mas aí tu tá tranquilo assim? Tô. Porque se Deus fechou essa porta, Ele permitiu que essa porta fosse fechada, eu tenho a certeza absoluta que Ele vai abrir outra e muito
muito, mas muito, muito melhor que essa que ele fechou. Porque ele está cuidando de todos os detalhes, assim como ele cuidou na hora que ele fechou essa para mim. Porque Deus conhece meu coração. Sabe o quanto eu sou preocupada, o quanto eu sou ansiosa. Então ele cuidou de tudo. Eu achava, irmãos, que sinceramente eu ia ficar assim, apavorada, neurótica. Mas não, Deus cuidou do meu coração. Ele tratou durante 2 anos. Por isso que tudo tem o seu tempo determinado. Por 2 anos ele tratou meu coração para eu poder sair dessa empresa. Só que muitas vezes a gente acha que é no nosso tempo, do nosso jeito, e não é. Mas em tudo, irmãos, a gente precisa tomar uma posição também. A gente precisa se posicionar. A gente não pode ficar em cima do muro. E como disse a Dudinha ali, muitas vezes a gente se acha que a gente é incapaz. Por muitas vezes a gente pode até ser. Mas Deus nos capacita. Muitas vezes na minha vida eu já me achei incapaz. Mas Ele me capacitou. E é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. E não deixar o medo nos barrar, irmãos. Porque o medo, por muitas vezes, ele deixa de fazer a gente conquistar as nossas coisas. Deixa de a gente brilhar. Porque o medo, ele faz isso com a gente. O inimigo, ele não quer que a gente brilhe. Esse é um testemunho que eu tenho. E que, nossa, foi uma virada de chave na minha vida. Outro testemunho, eu quero ler o Salmos 34, 17. Deixa eu ver onde que está o Salmo 34, 17. Que diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Esse é um testemunho de livramento. Eu acho que até deu testemunho semana passada, mas eu preciso falar novamente. No dia 3 de junho, semana passada, foi um dia muito triste para nós, para o meu esposo, para mim, para nossa família. Muitos aqui sabem, outros não. A irmã dele, ela estava lutando há anos de uma doença. Ela lutou, uma guerreira, ela foi uma lutadora. Mas eu não vou dizer que ela perdeu a batalha, mas ela descansou no Senhor. Jesus quis ela no lado dele. Quis ela no lado dele. E ela está lá com Jesus agora, eu tenho certeza disso. E a gente recebeu no dia 3 de junho essa notícia. Que por mais que a gente sabe que ela está lá num lugar muito melhor que aqui, a gente fica triste, né? Porque a gente queria que ela estivesse aqui. E no meio dessa angústia, dessa tristeza, a gente teve que ir para Santa Catarina. Porque lá que ela foi velada, lá que a família está, enfim. E quem me conhece também sabe que eu tenho muito medo de trânsito, eu tenho muito medo de viajar, eu tenho muito medo de estrada. Eu tenho medo, mais uma vez o medo. E o tempo estava bem ruim. Tinha muita neblina, tinha muita cerração, chuva. E eu já saí daqui muito angustiada. Devido a tudo, né? Devido ao tempo, à notícia, enfim. A viagem dá em torno de umas 4, 5 horas. E a gente já foi devagar, porque não tinha muito o que fazer. E eu disse a Ademir, vamos devagar, porque, né? E eu já com esse medo que eu tenho todo. Na estrada a gente já teve 2 livramentos. Porque 2 carros já cortaram a nossa frente e a gente quase bateu. E nós indo, antes de sair de casa, a gente já tem por costume ungir o carro, orar. Eu ungi as mãos do Ademir e os pés. A gente fez uma oração. A gente leva a Bíblia junto. E a gente pediu para Thaís, para a pastora Thaís, pediu oração para o grupo da igreja, para que confortasse a família do Ademir. Os pais dele, que são bem velhinhos já, né? Porque pensa uma perda, um pai perder um filho, né? Por mais que vissem ela doente e tudo, para um pai perder um filho, não tem explicação.
E nós quase chegando lá, irmãos, faltava 5 minutos. 5 minutos. A gente não enxergava nada na nossa frente. Nada. Só deu tempo assim, não deu tempo de nada, a gente só bateu. Simplesmente a gente bateu no animal, era uma vaca que estava parada assim. Eu nunca bati num paredão, mas foi como se fosse num paredão. A gente estava de cinto, graças a Deus. E eu vi o milagre de Deus naquele momento. Porque o carro ele ficou destruído. Mas a gente não sofreu nenhum arranhão. Então por isso que eu disse que hoje eu tinha que estar aqui e contar novamente. Porque só eu e ele que a gente viu. E colocaram anjos, Deus colocou anjos porque pareceu gente de todo canto. E já vieram nos ajudar. Eu quero agradecer cada irmão que mandou mensagem de apoio, de carinho, que oraram por nós. Porque eu creio que foi tudo isso que aconteceu. Que é só por Deus mesmo, irmãos, que a gente está aqui hoje. Porque eu disse para o Ademir, a mãe dele e o pai dele podiam estar velando mais um irmão, mais um filho. A minha mãe podia estar mais uma filha, velando uma filha. Minha filha podia estar sem mãe. Porque não tem explicação, irmãos, o que aconteceu aquele dia. Cada vez que eu fecho o olho, eu vejo aquilo passando na minha cabeça de novo. E tem explicação, porque é Deus, né? A gente que clama, que busca o Senhor todos os dias da nossa vida, a gente sabe que tem uma explicação só. E é Deus. Por isso que hoje eu vejo o milagre de Deus na nossa vida. E quero agradecer mais uma vez cada irmão que orou por nós, que deu palavras de carinho para a família do Ademir, porque até em questão da perda da irmã dele, Deus prepara tudo, até na hora do sofrimento. Porque ele mesmo falou, Karine, eu achava que nós não ia suportar a dor da perda, mas o Espírito Santo consola e sabe o que é melhor para cada um de nós. Então eu quero agradecer mais uma vez, irmãos, por cada um de vocês, por cada mensagem de carinho, por cada abraço que a gente recebeu aqui da igreja quando a gente voltou. Porque isso é muito importante. É muito importante a gente saber que a gente tem pessoas que a gente pode contar. E sobre o medo, eu li em Deuteronômio 3:22 assim, ó: não os temais, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que peleja por vós. Então, cada vez que um de vocês sentir medo, lembrem-se que a gente serve um Deus todo-poderoso. Que a gente tem um Deus todo-poderoso que é um Deus impossível. Que é um Deus de milagres, que é um Deus que cura. Que é um Deus que fazia milagres lá e faz hoje ainda. Porque eu não sei explicar o que eu sinto. Eu sei explicar o que eu vivi e aonde eu estou hoje. Que é em cima desse altar, podendo glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para os irmãos assim, que persevere, não desista. Por mais tribulações que você esteja passando, porque lutas, irmãos, a gente vai ter sempre. Ainda mais nós cristãos. A gente vai ter luta todos os dias. Vai acabar uma, vai vir outra. Que nem diz a irmã Vani também. O deserto a gente vai passar por ele, a gente não pode permanecer nele. Mas a gente sempre vai ter lutas para passar. E em Romanos 5, do 3 ao 5 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E eu creio, irmãos, depois de tudo que a gente passou essa semana, que foi forte, foi bastante coisa.
que as tribulações, elas não nos destroem. Ela nos ensina a permanecer firmes. E Deus, irmãos, eu entendo que Deus permite a gente passar por algumas dificuldades nas nossas vidas para nos forjar espiritualmente, para que a nossa fé seja fortalecida. Eu não sei quem estava aqui na última pregação que eu ministrei, que eu falei sobre os estágios da fé. E que eu falei sobre o estágio 3 da fé, que é aquela fé que nem a de Abraão. Que sem esperança, em esperança ele creu. Que quando o cenário estava todo revirado, quando não tinha esperança nenhuma, mesmo assim ele acreditou. Eu acho que essa semana eu atingi um pouquinho do estágio 3 da fé. Porque eu pude ver, eu pude ter experiência de Deus no estágio 3 da fé. Eu pude ver o milagre de Deus na minha vida. E eu também entendi, irmãos, que aqueles que perseveram, eles se tornam mais maduros. Eles se tornam mais confiáveis e mais usados por Deus. Então a gente tem que ser deixados usados por Deus. A gente tem que se deixar usar por Deus. O louvor que a pastora Thaís cantou é bem isso. E quando a gente caminha com Deus nas tribulações, a gente descobre que Ele nunca nos abandona. É aí que a gente mais vê Deus na nossa vida. Quando a gente está passando pelo deserto. E que a nossa esperança, irmãos, ela é firmada no amor de Deus. Porque é aí que a gente vê o Espírito Santo sendo derramado nos nossos corações. Porque é aí que o Espírito Santo conforta nossos corações. E que o sofrimento, irmãos, ele não nos leva ao desespero. Mas o sofrimento ele não nos leva ao desespero, mas ao Deus de esperança. A gente não pode esperar a esperança, irmão. E que a dor não é o fim, é o meio pelo qual Deus nos transforma. E é aí que a gente vê o cuidado de Deus nas nossas vidas. É em cada detalhe, é cada passo da nossa vida que a gente vê o cuidado de Deus. E não deixa, irmãos, não deixem o medo travar o sonho de vocês. Eu tenho muito mais testemunhos, mas tem alguns que eu tenho que esperar mais um pouquinho para contar. E testemunhos é realmente o que o pastor Cirino falou, ele edifica. Ele fortalece a fé dos irmãos. Porque às vezes é num testemunho que um outro irmão é que está precisando disso aqui, ó, para renovar a fé. Era essa palavra que eu tinha para os irmãos essa noite. Persevere, irmãos, não desistam. Às vezes a gente passa pelas provas, mas com Deus no nosso lado, com Jesus no nosso lado, se torna mais fácil. A gente vai ter provações na nossa vida, vai. Nem tudo sai como a gente quer. Mas é como Deus quer para a nossa vida. E Ele sabe de tudo. Ele sabe o que é melhor para a gente. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. Vamos orar, agradecer a Deus por podermos estar aqui. Mesmo nesse frio, louvando, agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Quem quiser passar aqui na frente, pode passar. Que essa palavra edifique o coração de cada um de vocês. E que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Que seja tudo para a honra e glória dele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Mais uma vez eu poder estar aqui nesse altar para honrar e glorificar o teu nome.
agradecer, Senhor, por poder estar aqui, por ser milagre. Seu amor perfeito sempre esteve por ter nos livrado daqui desse em mim. Por poder estar aqui nesse altar, te honrar, te glorificar. E seu passar pelo vale, que a gente possa ser grato por cada minuto. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és maravilhoso para cumprir todas as coisas. me guarda. E a oração que o Senhor sabe do coração de cada um que está aqui nessa noite. Em teus braços é o meu descanso. O Senhor sabe do coração. Conforta, Pai. Em teus braços é o meu descanso. Toda glória seja dada a Ti todos os dias da nossa vida. Em teus braços é o meu descanso. Obrigada, Senhor, por poder estar aqui mais uma vez. Em teus braços é o meu descanso. O Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é Deus de milagre. Obrigada, Jesus, pela oportunidade. Seguro estou nos braços daquele que nunca me dei. Declare em nome de Jesus. Seu amor perfeito sempre repousando em mim. E mesmo que se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Levante suas mãos aos céus, declare. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, papai. Em teus braços é o meu descanso. Ei, canta lá, Basturianta, canta lá, Badai. Espírito Santo. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu pois eu sei, amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele é quem me guarda, Ele é quem me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Diga! Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Escute. Recai em tua graça. Aleluia. Recaio de novo em tuas mãos. E de novo, e de novo, e de novo. Recaio em tua graça. Todo dia, toda hora, todo instante. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Aproveite esse momento, irmão. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento. E se eu passar pelo vale, eu vou encontrar. Acharei conforto em teu amor, porque eu sei. Pois eu
que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Você que é mãe, você que é pai aí, como é que segura uma criança? Faz assim, ó. Você que já teve irmãozinho pequeno, irmãzinha, faz assim, ó. Que nem um colo, um colinho. Vai balançando pra lá e pra cá. É, Jesus. Em teus braços Vai sentindo a presença dEle. Vai sentindo o seu espírito enquanto você balança os seus braços. Lembrando quantas vezes Ele te segurou assim, assim pertinho. Quantas vezes Ele te segurou assim. Quantas vezes Ele te livrou assim. Quantas vezes Ele te consolou assim. Como uma criança em seus braços. Você pode declarar nessa noite: em teus braços, Jesus, é o meu descanso. Em teus braços, Jesus. Bem alto, em teus braços, bem alto. Em teus braços é o meu. Em teus braços é o meu descanso. O meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Só quem crê, aplauda bem forte o nome dele. É para quem crê, é para quem acredita. Aleluia.